Bom dia, senhoras e senhores, para o Morning Call da Plus Capital. Hoje é dia 4/3, sexta-feira, pós-carnaval. Acho que as férias do brasileiro terminam aqui, ou propriamente iniciam o calendário brasileiro na segunda-feira que vem. Vamos esperar muita coisa acontecer. Como vocês sabem, eu gosto de começar sempre o Morning Call pelo Boletim Focus. O Boletim Focus, ele traz o tom de como a semana deve começar, porque essa é a expectativa formada pelos principais agentes do mercado. Então a gente tem o IPCA pela 7ª semana consecutiva subindo, valorizando. Olha, há um mês atrás, de 5,38 já foi para 5,60, a pressão inflacionária. A gente pode justificar a pressão inflacionária aí pela crise no petróleo, não vou dizer crise, ou posso dizer que isso pode gerar uma crise no petróleo, enfim, uma escalada no preço, o petróleo, o barril do petróleo atingindo mais de $115, enfim, enquanto essa guerra continuar, esse preço deve permanecer persistente nesses patamares, e a gente vê que isso influencia definitivamente toda uma cadeia de produção. O petróleo ainda é uma energia, a energia mais utilizada, portanto isso pressiona toda uma cadeia de produção, e isso evidentemente vai pressionar os preços na sua última ponta. Pensar aqui numa correlação direta, além dos combustíveis para locomoção de trator, caminhão, etc., tem os derivados, os fertilizantes, por exemplo, utilizados em larga escala na nossa produção agrícola. Lembrando que a nossa matriz econômica é uma matriz agrícola, tem um impacto muito forte no nosso desempenho econômico. Então isso aqui realmente deve pressionar o preço em sua última instância. O PIB, a 4ª semana que está estagnado, o crescimento de 0,30, ele veio subindo, mudando toda uma expectativa. Lembrando que o ano começou com o PIB lá embaixinho, bem lá embaixo, e aí começou a dar uma subida. A minha expectativa, do governo federal, propriamente dita, é que isso aqui deve começar a ter uma revisão para cima um pouco mais à frente. Evidentemente, se a gente não tiver alguma outra coisa que possa complicar essas projeções, mas é possível sim imaginar um PIB crescendo até o final do ano. O câmbio, ele vem numa desaceleração, vem uma queda de 5,60, e a primeira semana, depois de alguns ajustes, ele fica instável em 5,50, lembrando que o câmbio hoje já negocia abaixo dos 5,10. Então pode ser que haja mais ajustes para a semana que vem, até mesmo pelo fato, com essa guerra da Rússia com a Ucrânia. A Rússia é um país emergente, então talvez todo o portfólio estava alocado na Rússia para países emergentes seja distribuído para o Brasil e outros países desse bloco emergente, e a gente tem recebido um fluxo de dinheiro muito importante, e de certa forma isso pode de fato ajudar a pressionar o real para cima. Então vamos ver o que acontece, e aí desvaloriza o câmbio aqui. E Selic, a segunda semana consecutiva, fica estável em 12,25, lembrando que perseguirá uma taxa acima, ele não quer ficar atrás da curva, ele quer ficar à frente da curva, então ele deve fazer os ajustes, e para justamente, se o IPCA continuar com essa expectativa do IPCA continuar crescendo, ele deve sim fortalecer mais altas na Selic para conter esse avanço do IPCA. Uma coisa que pode ajudar isso é o câmbio, a gente tem, embora a gente seja um país muito fechado, a gente tem bens substitutos que podem ficar mais baratos, portanto ajudar na composição da cesta, e portanto o preço ser um pouco mais contido e não ter uma pressão inflacionária tão grande. Vamos acompanhar os desdobramentos dessas questões ao longo do ano. Aqui o Covid, Covid, nada mudou de ontem para hoje, por isso eu não fiz uma atualização, mas eu estou muito interessado em ver
como esses dados aqui vão vir aqui ao longo da próxima semana, a gente teve vários blocos de carnavais espalhados pelo Brasil, né? Onde a única fantasia que eu não vi foi a da máscara. Portanto, a gente precisa ver o que vai acontecer com essas pessoas que se expuseram nessa aglomeração e de certa forma, não se preocuparam com essa questão de distanciamento, enfim, certamente álcool em gel passou longe e tudo mais. Enfim. Então é importante a gente ver o que vai acontecer com essa turma, principalmente em estados, né, como Bahia, né, a gente já vinha comentando, né, um pico aqui de mortes por Covid, né, tem Alagoas também, que já estava um pico bem elevado, chamando atenção aqui para essas coisas. Então vamos ver como que esses estados, vão se comportar ao longo, como esses dados vão vir ao longo da próxima semana, para que a gente entender de fato se o Covid ainda permanece na nossa matriz de risco, né, de uma maneira um pouco mais elevada, né? Ele não, de longe o Covid não está no nosso retrovisor, não ficou para trás, como dizem alguns pneumologistas, a gente vive num covidário, e isso aqui, a partir do momento que apareceu o Covid, depois apareceu a Delta, depois apareceu o Omicron, ou seja, pode haver novas variantes que podem surgir em função dessa disseminação. Então a gente tem que ficar bem atento com isso. E, claro, né, e assim, aqui está o maior caso de que a vacina ela é importante, mas não é suficiente, né? A gente está falando aqui de Israel, que está na 4ª dose, né? Então, assim, derrubou, etc e tal, mas longe de ser o suficiente. Então é importante ainda manter um certo distanciamento, um certo cuidado com relação a isso, na minha ótica de ver as coisas. E aí a narrativa do mês, né? A narrativa do mês é o Omicron. Aqui, a Ucrânia com a Rússia, né? Isso aqui vai ter vários desdobramentos, como aconteceu aqui nessa madrugada, né? A Rússia tomou a maior usina nuclear da Europa, né? Não sei como é que os europeus deixaram isso acontecer, de uma certa forma, se é a maior usina nuclear da Europa, deveria ser de fato um patrimônio europeu, vamos dizer assim, mas não é, e é o que acontece nesse momento, e o mercado europeu em pânico, né? Todos os principais índices da Europa caindo mais de 3% hoje, né? Com a expectativa do que pode acontecer, já uma potência nuclear agora ficou mais forte ainda em termos. Outra narrativa no mês, e aqui mais focada no nosso mercado interno, é essa questão da redução do IPI, né, em 25%, e isso deve favorecer principalmente o comércio e ativos como Via Varejo, como Magazine Luiza, enfim, ativos ligados ao varejo. Isso deve ajudar a performance desses ativos, ou pelo menos a não piorar a situação deles, vamos dizer assim. Então isso é importante para a nossa economia ganhar um pouco mais de competitividade, diminuindo um pouco mais as barreiras de preço, vamos dizer assim, nos nossos produtos com relação a produtos importados. E aí, num projeto de longo prazo, claro, começar de fato a trazer a indústria para cá. Isso aqui é o primeiro de muitos movimentos que o governo federal pretende fazer, e é confiar nessas questões, porque eu particularmente acredito que isso possa sim trazer um benefício importante, né? Outro tema interessante que começou a ser vinculado é a questão da estagflação, né? Um baixo crescimento ou até mesmo zero crescimento com inflação. Então, nesse sentido, a gente vê alguns economistas voltarem à pauta com esse tema de estagflação, principalmente por essa questão da Rússia e Ucrânia. A Rússia é um grande player importante na distribuição de energias. Rússia e Ucrânia são players importantes na questão de grãos, né? Então, assim, você efetivamente tem um impacto importante desses dois países para a economia global. Então, isso pressiona de fato o preço, trava algumas linhas de produções, e isso evidentemente pode gerar
o que se espera que estagflação. Evidente que temos que tomar cuidado com essa narrativa, porque o Brasil, por exemplo, é um país relativamente fechado e, portanto, acho que se a gente começar com um incentivo interno à indústria, teremos impacto, com certeza sairemos ilesos disso aqui, talvez sim. Talvez a gente tenha um impacto menor e a gente precisa ver o desdobramento sobre tudo isso. Lembrando que o Brasil tem contratado já 870 bilhões, segundo o nosso ministro Paulo Guedes, de investimentos diretos no nosso país. Ou seja, é muito dinheiro. Então é um fluxo de entrada de investimentos muito importante. Então a gente pode de fato fugir um pouco dessa regra ou até mesmo não fazer parte dela. A gente vê outros países fazendo, mas a gente passar de raspão, vamos dizer assim. Vamos acompanhar esse desdobramento. Bom, a gente comentou a agenda ontem, então até aqui o que saiu um pouco mais de dados importantes, né? Pedidos iniciais de desemprego veio abaixo, uma notícia muito boa, né? A gente tem aqui uma outra informação aqui, preço sobre produtos não manufaturados, né? Veio relativamente abaixo da projeção do que era previsto. Isso realmente não é muito bom. Olha só, a Coreia também apresentando pressão sobre preços de consumo também elevados, né? Acima do esperado, né? Ou seja, realmente a inflação pegando todo mundo. E aqui a gente tem aqui balança comercial da Alemanha, veio acima do esperado, uma boa notícia, tá? A gente tem aqui outras informações aqui sobre produção na construção da Grã-Bretanha, veio acima do esperado, também pressão nos preços. Venda no varejo na Europa veio abaixo do esperado. São notícias aqui relativamente, aqui no caso no varejo, talvez os níveis de preço já estejam afetando as vendas no varejo. Isso é importante porque tem sinalizado que há um aumento sobre preços muito importante na Europa e no mundo como um todo. Chega uma hora que é isso, né? Assim, é sempre um ajuste, né? Ajuste de oferta e demanda, né? Então, assim, se o preço vai muito alto, a demanda talvez não consiga acompanhar, e aí a gente tem um processo de ajuste, e é o que a gente vê acontecendo. Tá? Bom, vamos falar aqui dos principais índices, né, dos Estados Unidos, o Dow Jones. Cada barrinha dessa aqui representa uma semana. A gente tem aqui os Estados Unidos, o Dow Jones, né, uma região de suporte aqui, né, foi um suporte aqui, bateu aqui novamente, bateu aqui semana passada aqui novamente, e aqui até ontem, né, ainda não abriu esse índice, a gente vê o índice tangenciando próximo ao suporte, né? Lembrando aqui, ó, topo, no fundo, topo, e aqui a gente, enfim, precisa consolidar para ver se fechar essa semana, para ver se a gente perde de fato esse fundo aqui e fará, por enquanto, um novo fundo. Então aqui, ó, ligar esses pontos aqui, estamos numa tendência de curto prazo de baixo. Houve uma recuperação importante aqui, porque talvez os mercados acreditaram que as penalidades que serem impostas à Rússia não foram tão severas, ao ponto de não gerar movimento, uma reação severa também da Rússia em mesma medida. Por enquanto parece que isso não aconteceu. Porém, a gente não pode esquecer aqui, olha aqui o Nasdaq, né? Topo, buscou aqui uma região de suporte e perdeu novamente, está brigando aqui, inversão de polaridade, né? Topo, fundo, topo. Vamos ver como é que se desdobra, como aqui, né? Aqui esse é um índice americano que tem mais de 2.000 ações small caps e que está em clara tendência de baixa aqui no curtíssimo prazo. Então é importante a gente esperar para ver como é que fecha essa semana, né? Porque evidentemente tem uma cara aí de que isso aqui foi um stop, né? Um stop de alguns participantes que estavam
comprados e colocaram um limite de stop aqui, e aí aciona um monte de ordem de compra, mas na verdade não é que eles compraram para zerar a posição. E aí o mercado pega uma dinâmica, né, que você começa, os vendedores, eles começam a ver que não tem mais comprador aqui, porque o comprador não está seguro em comprar nessa região. Então o preço começa a derivar para baixo, né, tem uma dinâmica para baixo, vamos dizer assim. A gente precisa ver se isso de fato vai acontecer, né? Olha aqui, Nikkei, né, a gente acompanhava Nikkei, Nikkei perdeu literalmente, né, essa região que era aqui um suporte, desagou, fechou já, perdeu essa região importante aqui. Agora, para ele voltar aqui, ele vai ter que brigar, ter um driver, vamos dizer assim, que justifique ele vir para essa região aqui. Mas a gente, né, não vê uma dinâmica. É evidente que eu estou muito por fora do que acontece lá, mas de um contexto mais global, não vejo uma dinâmica que nesse momento que traga um alívio nos preços. Olha a Europa é a mesma coisa, né? Estava tangenciando nessa região aqui, né, de baita suporte, né, estava quase lateralizado e de repente perdeu e está em regiões aqui, né, de suportes, né? Olha só aqui, eu estou falando do Eurostoxx 500, a gente vai falar do DAX, é a mesma coisa, né? Perdeu importante essa região de suporte aqui e desagou. E agora o próximo suporte é essa região aqui. E vamos ver o que vai acontecer. Mas não podemos esquecer que a pressão, esse conflito na região da Europa, enfim, tem um documentário muito bom, né? Eu já assisti uma vez, estou assistindo pela segunda vez na Netflix sobre a Segunda Guerra Mundial. Basta ver que para o negócio ganhar proporções loucas, assim, surreais, a gente acompanhar o que aconteceu com Hitler, né, e o que aconteceu com a Europa, né, a Europa negligenciou as ambições do Hitler, literalmente, e ele deu sinalizações falsas do que ele ia fazer, e quando foi ver, o conflito foi muito agressivo, muito rápido, muito agressivo, né? Então, assim, dificilmente, quando você tem um ser maluco e um exército que faz o papel de exército, né, que respeita as forças, que refere o seu líder, enfim, tudo é possível. Essa é a real, tudo é possível, tá? E infelizmente, quando a gente tem uma amostra das guerras, né, ela tem ali uma amostra, né, e tem aquele ponto fora da curva, né, são medidas extremas aqui, né. O que é esse ponto fora da curva aqui, ó? São as guerras nucleares, elas estão na história da guerra, tá fora da curva, ela tá lá, ela tá cravada na história. Esse foi um limite testado e infelizmente o homem já se provou que ele é capaz de fazer isso. Infelizmente, essa aqui é uma sombra. Essa é uma sombra que a gente tem pro resto da nossa história e que eventualmente pode acontecer. Pode vir testar, né? Pode acontecer. Infelizmente, pode acontecer, né? A gente tem aqui a história das guerras, os danos, eles na sua magnitude ficam aqui, né? Eles são muito próximos, mas tem esses pontos fora da curva. Isso aconteceu no passado e eventualmente pode acontecer. Um grande exemplo disso está aqui, acabamos de viver o Covid, né? O que foi o Covid na nossa história? Foi uma peste negra no passado, né? Evidentemente, proporcionalmente falando, em escalas muito menores, mas foi uma pandemia. Então, assim, Mark Twain que diz, né, a história rima, né, o presente rima com a história, né, o passado não se repete, mas ele rima, né? Então, assim, é triste comentar essas coisas e pensar que isso pode acontecer. E o VIX está aqui, né, o VIX acima dos 30, literalmente já fugindo de uma região que a gente conhece e, portanto, traz sim, ele está testando esse limite de alta aqui, então traz sim
uma sinalização do que o mercado tem projetado. Isso aqui de fato pode ser um movimento que antecede, porque isso aqui, a volatilidade implícita das opções do S&P, isso aqui é um movimento do mercado, muitas vezes com put, com call. O que o mercado tem esperado? Então, se o nível de volatilidade tem aumentado no instrumento de opção, e opção foi um instrumento feito para proteção, a gente tem que ficar atento com relação a isso, muito atento. Aqui o petróleo, absurdo, né? A alta do petróleo, né? É muito forte isso aqui. Evidentemente que aqui a gente tem bastante especulação em relação a isso aqui, né? Você vê que qualquer coisinha ele cai rápido também, tem que ficar bem atento a isso aqui. Eu tenho comentado diversas vezes a respeito disso aqui, tenho usado o exemplo do minério de ferro aqui, né? Como subiu o minério de ferro, mas como cai rápido também, né, esses ajustes, e tem trazido uma volatilidade muito grande. Minério de ferro 10% por semana, cai 10, sobe 10, assim, por semana, muito volátil, né? Porém, agora, evidentemente, tá aí, né? Eu lamento, eu equivoquei aqui, trouxe o petróleo, esqueci de trazer o ouro aqui para acompanhar com vocês, mas olha, isso aqui é importante, né? Esse aqui, os bonds, né? Os bonds americanos são importantes, né? Você vê que começaram a tomar os bonds novamente, né? E isso é importante, né? E aí você vê que isso é extremamente importante, porque é o dinheiro que é o dinheiro medroso que vem para um porto mais seguro. Por mais que tenha menos taxa, né? Você receba muito menos, né? Quem acompanha a nossa história aqui, a gente explica, né? É uma relação inversa, né? Então, quanto sobe o PU é porque as taxas estão caindo, ou seja, você decide, você aceita ganhar menos, mas o seu dinheiro fica mais seguro, enfim. Esse aqui é o ativo que o mundo está, né? Há 10 anos, então assim, é importante acompanhar isso, é importante acompanhar esse movimento, para a gente entender um pouco o sentimento desse momento no mundo. Falando um pouco de Brasil, né, então aqui a gente tem, né, esse trimestre aqui atualizado, aqui, né, 25 amostras dos 24 anos olhados aqui, esses são os, estamos olhando aqui, fevereiro puxou um pouco a amostra para cima, né, e a gente tem aqui um trimestre relativamente positivo. Isso aqui é dado estatístico, sim, enfim, é só uma leitura das amostras que nós temos, como ela performou, tá? Isso aqui é só uma fotografia, isso aqui não tem uma dinâmica, só para entender o que pode acontecer. Aqui é o Ibovespa anual, né, por enquanto, né, de uma forma positiva, respondendo ao ano, né? Então aqui janeiro foi bom, fevereiro a gente ficou praticamente no 0-0, e aqui, ó, por enquanto, março positivo, né, permanecendo aqui com positivo, né, um ano aqui positivo por enquanto, né? E o que puxa por enquanto aqui ainda é o setor de materiais básicos, né? Se você tem uma carteira balanceada, certamente você não está performando como o índice hoje, tá? Evidentemente, se você tem uma carteira concentrada em materiais básicos, você está performando acima do índice, né? Então você vê como que, enfim, tem momentos que balancear a carteira parece não ser eficiente, mas posso garantir que isso aqui, ao longo do tempo, né, tem horas que o comércio, enfim, a indústria justificam um balanceamento até para diversificação de risco, mas essa é a foto no momento e não tem o que contrapor, é isso que está acontecendo e é fato, tá? Então aqui a gente tem março respirando, né, levemente aqui ainda, então vamos ver como é que essa dinâmica. A única coisa que a gente pode mostrar em março, exceto por essa última amostra, mas ela está aqui, é que quando cai relativamente, tirando aqui também, mas aqui nos últimos, né, cai pouco, sobe muito. Então vamos ver como é que vai acontecer esse. E aqui só uma leitura, né, em relação aos contratos, índices, estoque, né, os estrangeiros continuam com estoque positivo, ontem zeraram um pouco, né,
o institucional continua com estoque negativo. Ontem zeraram um pouco também, né? É isso que a gente nota aqui. Quando a gente olha pro dólar, o institucional, o estrangeiro, perdão, com estoque com estoque positivo, e ontem zeraram um pouco. O institucional também é a mesma coisa, zeraram um pouco ontem, né? Movimento aí do que aconteceu ontem em relação ao que eles vêm montando de posição, tá? E o índice? O índice ontem, né, fez uma figura de doji num ponto importante, perto de uma média de 200 períodos, foi um ponto extremamente importante, a gente comentou ontem a respeito disso, né? O dólar também ontem ele abriu próximo a um ponto importante, caiu bastante, ainda não fez um novo fundo aqui, mas olha como está próximo a uma média aqui importante, né? Olhando aqui o mercado hoje, nesse momento, a gente vê o índice abrindo em leve queda por enquanto, tá? Enfim, com todas essas tensões nesse momento. Só que a gente não pode esquecer isso, né? Testando limites, né, na alta e testando limites no suporte aqui na baixa, ou seja, em tese, esses limites eles servem também para ser superados, mas a gente tem que ficar com a antena bem ligada, né? Farol amarelo aqui, tá? Vamos dizer, para o vendedor ficar muito esperto, né? Aqui em tese é uma região compradora, para o comprador ficar muito esperto, em tese aqui é uma região vendedora. Lembrando que a gente tem um mercado com um cenário externo completamente complicado, e a gente tem final de semana, hoje é sexta-feira, então ficar bem atento com relação a isso, uma figura de doji, né? Uma figura de indecisão em cima de uma região extremamente importante, então ficar atento, né? Esperar um pouco para ver o que pode acontecer, tá? Então ontem, o que aconteceu ontem, né? Petro e Vale cederam um pouco ontem, né? Variação do mercado foi positiva. Ontem, pela primeira vez há um bom tempo, Petro e Vale não ajudaram, mas na semana fica nítido ver, né, o quanto que Petro e Vale fez preço na composição do índice como um todo, né? Ontem, olha aqui, o índice fechou em 0,07 de queda, o IBRX 100, né, muito pressionado também por Petro e Vale, né? Mas ao longo até do ano também a gente vê aqui o quão importante é o papel da Petro e Vale nos meses, né? Você vê que é importante. A diferença aqui de 6%, enfim, é Petro e Vale, tá aqui, né? Não aparece para vocês por causa da data. Vou colocar aqui, vou diminuir essa data, vou passar a colocar aqui para a gente acompanhar. Ontem a volatilidade ficou perto de 1, a variação ficou perto de 1, dentro de uma normalidade que a gente acompanha na sua amostra. Aqui a volatilidade subiu. Aqui é importante continuar acompanhando essa pressão sobre os vencimentos contra a DI, tem sido cada vez mais evidente. O mercado de DI tem sinalizado forte que eles estão preocupados, né, que eles têm tomado, a curva, né, está abrindo. Então assim, o mercado tem mostrado isso em todos os vértices praticamente, tá? Papéis ontem surpreendendo positivamente aqui, Ciel, IRB, né, aqui CSN, a gente vê CSN na semana também, então assim, tem alguns, segue a mesma dinâmica, né, vou te deixar aqui para você tirar foto, segue a mesma dinâmica. Uma coisa que eu gosto de fazer é achar algum papel aqui que eu acredito que não estará aqui, né, por enquanto não tem nenhum papel aqui que eu acredito que todos esses papéis que estão aqui, eu acredito que eles podem permanecer entre as piores baixas aqui, não há nenhum. Eu acho que, puxa vida, esse aqui não vai ficar por aqui, como aconteceu já algumas vezes no ano. Tá? Nada de novo aqui. Né? Aqui o BTC mostrando para mim que o mercado ainda está pessimista, né? Subindo mais um pouco, né? Ou seja, os vendedores continuam fazendo preço aqui, né? Alimentando o BTC. O BTC é o mercado de aluguéis, ou seja, esse índice denuncia aqueles que estão apostando numa queda, e você vê que cada vez mais o mercado subindo e eles tomando essa posição defensiva. Então é importante acompanhar isso aqui para ver se dá uma sinalização de alívio. Por hora, até ontem não deu, pelo contrário, subiu mais um pouco. Tá?
E aqui a curva de juros, importante de falar sobre essa curva de juros, né, de uma maneira, a gente olha pela ótica da inflação implícita, lembrando que a inflação, vamos dizer assim, é o motor para a taxa de juros, né, ou seja, é a varinha da orquestra, né, vamos dizer, é a inflação, porque é através dela que o Banco Central e todo o resto vai decidir qual é a magnitude que a gente terá de taxa de juros. E olha só, olha a abertura em um dia. Assim, é apavorante você ver isso aqui. Foi muito rápido, uma deterioração muito rápida de preço. Há 5 dias atrás estava aqui, né? Uma semana para cá. Assim, notar, e o mercado tem feito essa conta na curva de juros dos contratos DI, e isso não tem impactado a bolsa. Esse o meu espanto, tá? Quando eu falo para vocês que tem algumas horas que o mercado ele fica um pouco disfuncional, é nisso que eu estou comentando, é nisso que eu estou falando. Então basicamente é isso. Não tem um dado novo aqui para eu passar para vocês, tá? Então, portanto, termino o call por aqui. Desejo a vocês um excelente final de semana e até a segunda-feira, se Deus quiser.